Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni e mais uma vez estamos com o nosso programa Atitude Feminina, voltado a você, mulher, empoderada e aos homens também. Afinal de contas, precisamos dos homens para somar nessa luta contra a violência que infelizmente as mulheres continuam passando no nosso país. E hoje, antes de começar o programa, eu quero quebrar o protocolo. Peço licença para vocês. Eu quero falar que infelizmente Caçapava, após 16 meses, entrou na triste estatística do feminicídio no Brasil. No último sábado, a dona Sueli Soares, de 60 anos, foi assassinada pelo seu marido dentro da sua casa, certamente enquanto dormia. Não contente, possivelmente ele ainda matou o seu gatinho. É muito triste saber que Caçapava estampa as páginas policiais uma violência, uma crueldade sem tamanho. E após 16 meses sem qualquer feminicídio na nossa cidade, infelizmente, Dona Sueli entrou nessa estatística. Nós ainda somos um dos países que mais matam mulheres, apenas pela sua condição de ser mulher. Infelizmente, nós estamos num país que, por mais que tenha-se políticas públicas e leis que voltadas à proteção da mulher, como a Lei Maria da Penha, ainda nós perdemos 4 mulheres por dia no nosso país. Então, a família da dona Sueli, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade e meu abraço fraterno nesse momento de dor. E eu espero que a justiça seja feita e esse feminicida pague na forma da lei pelo que ele fez com a dona Sueli e possivelmente com o gatinho dela. E é importante a gente destacar que a violência com os animais está intimamente ligada à violência contra a mulher, porque muitas vezes este agressor no seu dia a dia, para poder humilhar essa mulher, para poder torturar psicologicamente essa mulher, que, como eu sempre falo, a violência não é só um tapa, a tortura psicológica, a violência moral também é uma forma de destruir essa mulher. Muitos desses agressores começam judiando dos seus animaizinhos, amaldiçoando esses animaizinhos, ameaçando esses animaizinhos e fazendo maldade para eles. Então, fiquem muito atentos a quando um homem fala que não gosta do seu bichinho, fala que você tem que se livrar do seu bichinho, bate no seu bichinho, deixa o seu bichinho sem comer, grita quando seu bichinho faz cocô. Fiquem muito atentos. Isso são sinais de violência também. E no programa de hoje, a gente está com uma convidada muito especial. Especial porque, além de ser uma mulher forte, uma mulher empoderada, que já passou por muitas coisas na vida, ela também é minha amiga, a Daniele Pontes, a qual a gente vai apresentar para vocês e falar que hoje ela representa a Caçapava numa iniciativa incrível do governo federal voltada às mulheres, que é o curso de Defensoras Populares. Dani, minha amiga, obrigada pela participação. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada, Dandara. Meu nome é Daniele, sou aqui de Caçapava. A Dandara tinha feito um post sobre as defensoras populares, né? E com a publicação que ela fez, eu fiz a inscrição junto com outras 990 mulheres. E dessas 990 mulheres, 120 foram selecionadas. Eu fui a única aqui de Caçapava. E é um projeto que busca transformar a realidade do território. Então, esse curso é voltado para a gente se unir como mulher. No curso de capacitação, a gente faz tanto online como presencial. E a ideia do governo é unir as mulheres para que a gente possa atingir um plano de cidadania, de instrução, para as mulheres se unir e ter condições de ter voz, né? Então, assim, nada melhor, né, que mulheres diante da comunidade. Então, são lideranças que a gente vai promover a capacitação do nosso território, né? Eu, como mulher, como mãe solo, eu busco sempre dar orientação. Tenho várias amigas que, né, eu dou instrução. Estou fazendo o último ano de Direito,
né, pelo programa ProUni, e com isso eu também incentivei outras mães que são mães solos a continuar o estudo para que possam promover a sua capacitação intelectual e se ver também como mulher, porque a gente muitas vezes não se vê como mulher, né, por estar cuidando sempre dos filhos, né, então é uma bagagem grande, às vezes a gente deixa nossos sonhos de lado, então é isso. Gente, o projeto Defensoras Populares, vou explicar um pouquinho para vocês e a Dani vai falar como é que está sendo essa vivência dela nesse curso. O projeto Defensoras Populares, ele integra o programa Antes que Aconteça, que é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, que compõe o governo federal, em parceria com a Coordenação de Cooperação Social da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. É um projeto voltado à formação de mulheres em situação de vulnerabilidade e em direitos humanos, com foco no fortalecimento das nossas lideranças comunitárias e na promoção do acesso à justiça nos territórios. As defensoras populares formam mulheres capacitadas para atuar como multiplicadoras de direitos em suas comunidades, desempenhando um papel essencial na identificação das violações, orientação de outras mulheres e aproximação da comunidade aos mecanismos de justiça. Esse projeto nasceu com reconhecimento nacional, gente, tendo sido premiado por sua metodologia inovadora e transformadora. Sua expansão nacional possibilita replicar experiências exitosas em diferentes estados, respeitando particularidades locais e construindo uma rede convergente de defensoras populares em todo o país. E o que é legal disso tudo, gente, é que todo programa do governo federal, do governo do estado, que eu fico sabendo, eu já posto na minha página, falo, bora mulherada, bora fazer, ou então artistas de Caçapava, olha que legal, vamos fazer. E eu fiz uma postagem sobre o curso de Defensoras Populares, que não é só um curso, é uma capacitação para a vida. E além de tudo, ganha uma bolsa, né? Ganha um recurso, você recebe um valor em dinheiro para estar se capacitando, né? Então é uma forma do governo estar investindo nas mulheres, que além de você estar fazendo um curso, se preparando para estar atuando com outras mulheres, você também está recebendo um valor, você está recebendo dinheiro para isso, né? Sim. Isso é uma iniciativa extremamente importante para emancipar mulheres. E eu fiz essa postagem no Instagram, várias pessoas de Caçapava me procuraram como é que funciona. A Dani foi a primeira. Falei, o que é isso? Tu foi fuçar, eu quero saber o que é isso. Peraí, o link não tá funcionando. Peraí, como é que vai funcionar? E a Dani foi a única daqui de Caçapava que se inscreveu, que foi ali selecionada para estar fazendo esse curso. Ou seja, logo finalizando o curso, teremos oficialmente uma defensora popular formada por este programa de governo, Dani. Parabéns, primeiramente, viu? Obrigada. Né? E diz uma coisa para mim, você está participando desse curso e tal, como que você conheceu esse projeto? Você falou que foi através da minha postagem, mas antes, você tinha ouvido falar de alguma coisa? Não, depois que eu vi a sua postagem, eu vi que já tinha outras defensoras em outros estados, e foi o pioneiro, então foi a segunda chamada, e aí eu li, né, fiquei bem interessada, né, por causa também da faculdade, e me interessei, né, por causa do projeto, da oportunidade de a gente conhecer outras mulheres que passam pela mesma situação, ver que aqui em Caçapava pode ter algum recurso tanto do governo federal como estadual, ideias, e impactar para que outras mulheres aqui já tenham alguns projetos, né, de mulheres que fazem a diferença, assim, para dar o apoio, né? Então a ideia foi essa, de me capacitar e saber orientar outras mulheres de como fazer. E o que te motivou a se inscrever para participar dessa formação? Foi exatamente isso, conhecer o programa e saber como inserir para ajudar outras mulheres que possam vir a precisar. Então, assim, eu já tive na história, né, quando a gente foi na inscrição, a gente conta a nossa história. Então, já fui vítima de violência doméstica, eu não tive apoio psicológico, então, assim, isso me fortaleceu para que não acontecesse com outras pessoas o que eu já passei, né? Aconteceu de eu ir até a delegacia para fazer exame como delito, e eu não tinha dinheiro nem para ir para São José, e aqui em Caçapava, por exemplo, não tem. Então, esse foi um dos questionamentos que eu tive, assim, poxa, mas
né, eu não tenho dinheiro, estou vivendo a situação, isso há 10 anos atrás. Então, assim, isso me motivou a querer fazer diferente para que outras pessoas tivessem oportunidade de não passar pelo que eu passei. Então, foi meio que um retrocesso que eu tive, né, pessoal, de psicológico, mas ao mesmo tempo uma força para que outras pessoas não venham a passar por isso e ter alguma ideia de como sair dessa condição da violência psicológica, violência doméstica, né? Então foi um incentivo. Então, entre 900 pessoas que se inscreveram no estado de São Paulo, 120 mulheres foram selecionadas, só que não foi só pelos seus belos olhos azuis, foi a sua história. Sim, azul não, verde, né, Dani? Verde, A sua Verde. história. Então, a sua história, entre 900, a sua história tava, opa, peraí, quem que é essa mulher aqui? Isso. Daí, Porque assim, tem que não contar é a uma história. prova, Não. é a sua história, É a sua história, vivência. a vivência e a ideia. Então, assim, a gente teve que fazer um vídeo, a gente teve que escrever um texto contando a história, contando a ideia que a gente tem. Muitas das mulheres que estamos lá, a ideia principal era mulheres negras, trans e que, assim, no perfil em si, teoricamente eu não teria o perfil porque estava voltado mais para as pessoas negras, trans e bis, né, Certo. sexuais, então assim, não, mas por causa da minha história é que foi selecionada, então assim, foi por causa da ideia mesmo, né, da violência para cortar o ciclo e a ideia de capacitar mulheres que tenha vontade de multiplicar o conhecimento, né, da Até vítima porque a violência. violência doméstica, ela é bem democrática, né? Ela tá lá no condomínio de luxo, ela tá lá na classe média, ela tá lá na periferia, ela tá lá em zonas de vulnerabilidade, é a mulher branca, é a mulher preta, é a mulher trans, ela é bem democrática, né? Ela atinge a todos. Sim. Então, entre 900 histórias, a sua foi selecionada ali, porque certamente falou, opa, peraí, quem que é essa mulher? Não é assim, olha, um belo dia eu acordei e quero me inscrever para Defensoras Populares porque eu tô precisando do dinheiro. Não é isso. Não. Foi um critério de seleção. Isso. E pensando nisso, a gente sempre fala, né, da importância de um currículo, a formação, o diploma, que não sei o quê. Porém, muitas vezes, uma pessoa que não fez aquele curso, que não teve aquele estudo, tem muito mais experiência de vida Isso. do que um diploma pode dar. E esse curso, ele veio para diferenciar isso. Sim. Né? Você podia estar lá com o seu melhor currículo, melhor diploma, mas não era isso que contava. Não, era a garra. A sua vivência. tanto que uma tinha... sobrevivente. Isso, tinha pessoas também bolivianas, tinha pessoas indígenas, tinha uma cadeirante lá também que falou sobre a dificuldade que ela tem, sobre a violência, né? Mas o principal é que eu percebi que são mães solos e que já sofreram algum tipo de violência e que, diante da violência, elas transformaram a dor em multiplicar a ajuda. Então, assim, no primeiro curso a gente pôde conhecer e a maioria das histórias é a mesma coisa, sofreu violência, depois foram mães solos, então a principal característica que eu percebi foi essa, foi das mulheres que conseguiram passar por cima das dificuldades da violência e transformaram isso em ação. Até teve uma lá que se uniu com a ex dela para poder fazer a justiça que ela não estava conseguindo. E Dani, quais temas são abordados durante o curso? A gente fala Não é só violência. Não, a gente fala sobre a cidadania, sobre principalmente na independência financeira da mulher, a independência psicológica e a força, né, de capacitar sobre a lei, os direitos, como a gente pode melhorar o nosso território, né, a gente chama de território, a nossa cidade, os projetos em si para ajudar a essas mulheres a sair da situação de vulnerabilidade e uma rede de apoio em si. Então, é basicamente isso. Então, assim, são 8 módulos, um por cada mês, nos 8 meses, e aí cada mês a gente aborda um tema. Então, todo mês a gente vai mudando o módulo. Durante um mês é massivo, é naquele tema lá que você está se dedicando.
Certo. Dani, e na sua visão, qual que é a importância de se formar mulheres para atuar como multiplicadoras? Porque você é uma só selecionada em Caçapava, mas através de você vai trabalhar lá na sua comunidade, você vai trabalhar lá na escola da sua filha, você vai trabalhar num seminário, você vai multiplicando o que você aprendeu lá. Qual que é, na sua visão, a importância de se formar mulheres para atuar como multiplicadoras de informação e garantia de direitos? Assim, como o Estado ele já tem uma capacidade, por exemplo, já tem voltado, por exemplo, a polícia, o psicológico, mas as mulheres em si, capacitando uma, a gente consegue introduzir a ideia para as outras. Então, dá direção, fala, olha, como eu faço? Eu estou com problema com depressão, com ansiedade, estou com problema com meu filho. Então, assim, a mulher ela vai dar direcionamento para as outras de como fazer diferente. Então, às vezes, uma vizinha, num espaço. Então, assim, é mais fácil o diálogo a tete, ao invés de esperar da escola. Então, assim, a ideia de capacitar uma para passar para outra é exatamente isso. É identificar quem corre o risco na comunidade ou não, ou já dá que a pessoa, olha, está acontecendo isso, dá ideia para as pessoas se unirem mesmo, para ser mais próximo do que até chegar no policial, até chegar. Então, é o tema, né? Antes que aconteça, a gente já... a defensora, ela é como se fosse uma fiscal daquilo que está acontecendo na comunidade. Então, assim, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, assim, a ideia é essa, de saber como o território e as políticas públicas estão acontecendo dentro do território. Não, isso é muito importante para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher e também no fortalecimento da autonomia feminina, né? Na autonomia dessas mulheres, né? E Dani, de que forma que você pretende levar esse conhecimento, assim que você estiver formada, claro, né, para a sua atuação cotidiana? Você, por exemplo, está no último ano de Direito. Sim. Né? Logo será uma advogada de sucesso aqui da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que esse curso vai colaborar muito com a sua advocacia. Uhum. Né? Como você pretende executar isso? Então, eu pretendo verificar, principalmente na minha comunidade, quem precisa de ajuda. Eu sempre dou orientação, principalmente acesso, por exemplo, ao cadastro, fazer o cadastro, aos postinhos, a dar orientação de como as pessoas... eu sei que eu tenho direito a taxa mínima de luz, mas a pessoa não vai ter o CRAS, não vai ter o CRAS para fazer o cadastro único. Então, eu falo para elas, tem que fazer isso, dou orientação de como buscar o caminho, né? E às vezes a pessoa, mas fica meio desanimada mas não vai dar em nada. Vai lá, vamos lá. Então, assim, dar oportunidade, e inclusive, assim, até nas provas do Enem até levei algumas amigas minhas, não vou conseguir. Não, você vai conseguir, vamos lá, dar o apoio nesse sentido de incentivar ela a buscar o próprio direito, né? Então, assim, por enquanto é isso que eu faço. Na minha convivência, eu dou orientação para as outras mulheres de como buscar e levo, quando eu consigo levar para algum lugar que elas estão precisando, né? Tem que fazer o cadastro, estou precisando de uma consulta médica, e buscar os direitos que elas têm, né? E no ramo do direito, você pretende atuar em qual área? Por enquanto, na parte... como eu trabalho como representante comercial, é mais em contrato. Olha, então, você gosta? É mais em contrato. Então, assim, eu gosto mais da parte tributária, que é onde eu já atuo como assistente fiscal. Então, por exemplo, essa questão do IPTU aqui de Caçapava, eu já dei entrada em algumas ajudas de quem tem o direito a revisões, né? E eu consigo fazer o processinho da entrada na prefeitura, forma administrativa, sem precisar entrar com um advogado. Olha. Por exemplo, já aconteceu da pessoa estar lá com a dívida ativa lá por causa de uma multa, alguma coisa, né? E tá bloqueado a conta. Sim. Aí, administrativamente, eu consigo dar entrada sem precisar, por enquanto, de advogado, coisa simples. Administrativa, qualquer cidadão pode fazer, né? Isso. Sem precisar ir para a esfera jurídica, pagar honorários,
tem as custas processuais, dá dor de cabeça. Isso. A gente que é advogado, a gente quer ter muitos processos, claro, né? Mas quando a gente pode resolver para a população de forma administrativa, né? Com certeza é muito melhor, né? Até porque eu falo, né? Processos judiciais cansam, Sim. suga energia, existem embates ali, sabe? É um documento que não protocolou, que não viu, que passou, que você não foi notificado, é um promotor que não entende ali o que você coloca ali, vira... Enfim, sabemos, né? O rito processual, ele é cansativo, suga energia, por isso que nós temos sempre nos capacitar cada vez mais. E quando a gente consegue resolver na forma administrativa, é muito importante para a população. E é uma área que você quer começar a atuar, que eu tenho certeza que logo você vai se formar, vai tirar a sua OAB, que eu, por exemplo, eu não passo nem perto. Não entendo, não quero aprender, né? Sou focada ali em outras áreas, gosto. Mas é perfil, né, Dani? A gente tem perfil, eu tenho perfil para tal área, eu vou investir nessa área, que eu quero ser a melhor nessa área. Né? E muito legal. É a sua primeira faculdade, Dani? Não, na verdade é a quarta. Olha, formada? Não, porque assim, eu não terminei, as outras eu não terminei. Então já é a quarta que eu tô tentando terminar. Por isso que eu falei assim, foi como se fosse... Eu tinha que fazer direito, porque eu comecei a administração... E a sua cara fazer direito? Parei no último semestre, faltou 6 meses. Depois comecei contabilidade, também parei por causa dos meus filhos. Aí depois fui fazer georreferenciamento, aí parei também. Então assim, se eu tivesse terminado as 3, eu não teria conseguido ProUni. Então foi Exatamente. na mão de Deus mesmo. Era para ser. Até porque para as mulheres é tudo mais difícil, né? Você, mãe, com seus filhos, a mulher para a vida, a mulher deixa de estudar, a mulher deixa de trabalhar, a mulher abre mão dos sonhos para ser mãe, para às vezes realizar o sonho do marido, porque o sonho dele é ser pai, ele queria tanto um filho, aí a mulher vai para a vida, para estudar, para trabalhar, para se dedicar a esse filho, mas ele tá lá estudando, ele tá lá seguindo a vida. Por isso que a gente fala, meninas, não parem de estudar, estudem muito, tenham sua autonomia financeira, é a dica que eu dou para todas as meninas hoje, né? E é isso, né? E assim, a sua realidade, Dani, não é diferente da realidade de tantas outras mulheres, né? Sim. Que só depois os filhos estarem crescidos conseguiram concluir aí uma faculdade. E eu sempre falo, né? Não importa quanto tempo você perdeu, o importante é que você vai fazer com esse tempo que tem. Exatamente. Né? Para fazer o melhor. E eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor. E Dani, diz uma coisa, que mensagem que você deixaria para outras mulheres, né, que estão vendo aqui, conhecendo sua história, conhecendo o curso de Defensoras Populares, que talvez muitas pessoas nem conheçam, porque quando eu postei no meu Instagram, teve gente que falou, coisa de governo, capaz, não vai dar certo não, ninguém é chamado, isso aí é só para enganar os outros. Falam isso, né? Que mensagem que você deixa para outras mulheres que buscam capacitação ou que estão ainda naquela situação ali de vulnerabilidade, né, numa situação de relacionamento abusivo e querem se capacitar, querem prosperar, querem seguir a vida? É acreditar em você, né? Que elas consigam acreditar que conseguem. Quando eu também passei para várias pessoas, faz a inscrição, aí a pessoa, não consigo, não tem nada a ver comigo. Só que assim, buscar o direito é o direito de todas. Então assim, vai lá, né? Busca a capacitação. Inclusive, sobra curso de nível superior e às vezes as pessoas acham que tem que ter dinheiro, só que tem muitas bolsas de estudos. Então assim, o que eu busco tentar... você quer se capacitar? Se capacita, nunca pare de estudar, porque a gente sempre vai estar aprendendo, né? Independente da idade que a gente tenha, né? Na época, quando eu passei no curso de Direito, eu falei, nossa... E agora? Eu falei assim, vou ser advogada? Eu falei, não sei, né? Eu vou terminar com quase 39 anos, então... Não, vou... E agora não, agora minha visão totalmente mudou depois que eu entrei no curso, né? Então, assim, a mensagem que eu deixei, nunca desista de um sonho e tentar melhorar até por você, né? Porque você estando bem, todo mundo à sua volta, seus filhos, sua família vai estar bem.
Então, essa é a mensagem. Muito legal. E é isso, né? Acredite em você. E por acreditar em você, acreditar nas mulheres, eu trouxe esse livro, amiga, de presente para você, que é muito legal. Chama-se Princesas Escalam Montanhas. É uma interrogação, mas princesa pode escalar montanha? A princesa não tem que ficar só no castelo esperando o príncipe salvá-la? A princesa não tem que estar lá sendo bela, recatada do lar? A princesa não tem que ficar lá bordando? A princesa não tem que aprender a cozinhar? E esse livro é muito legal, escrito por Rafaela Carvalho, ilustrado por Ana Paula Azevedo, que mostra que sim, que princesas escalam sim, que princesas andam de bicicleta, que princesas podem fazer artes marciais, que princesas podem dormir na grama, que princesas podem usar a roupa que quiser, que princesas podem nadar no mar, nadar no rio, que princesas podem brincar de boneca, mas também pode brincar de carrinho, pode tocar violão, pode fazer o que quiser. E princesas também podem comer um pratão de comida. Essa é que eu mais me identifico, porque eu como um pratão também. Não tem aquela coisa, ai não, mas é menininha, não sei o que. Claro, mas as nossas menininhas podem ser e fazer o que elas quiserem, inclusive escalar montanhas. Eu trouxe esse presente para você, amiga. Obrigada, Dandara. E, gente, quero agradecer sua participação, por ter vindo aqui dividir com a gente. Quando acabar o curso, você volta, né? Porque eu tenho certeza, né? A educação, ela é transformadora. E quanto mais a gente aprende, mais a gente muda. Sim. Né? E é importante mudança. Né? Já dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre... Não, com o curso, com minha vivência, eu estou aprendendo, eu estou mudando, eu estou melhorando. E a gente... amadurece, né, através da educação, muitas vezes, além das vivências. Tem alguma coisa que você quer falar? Deixar algum recado? Não, era isso mesmo. Muito obrigada, agradeço a participação de todos. Gente, fortalecer mulheres é fortalecer a democracia. A formação de defensoras populares é uma política pública de extrema importância de promoção à cidadania, acesso à informação, acesso à justiça e à garantia de direitos. Fiquem atentos e assim que tiver uma nova inscrição para esse curso, a gente vai estar divulgando para vocês. Grande beijo. Play on, play that. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.